recebendo aqui o candidato Emerson Leônidas, candidato a presidente da OAB, candidato de oposição, um dos entrevistados aqui que está comigo, com o Jamildo Melo, nesse acompanhamento da campanha para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. Candidato, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de, mais uma vez, poder estar falando para os advogados de Pernambuco e também para toda a sociedade. Candidato, o senhor no debate que teve aqui no NE10 falou e enfatizou muito na necessidade de redução da anuidade. Um assunto que é recorrente em campanhas da OAB, o senhor já participou de outras e esse tema sempre volta à discussão. E, ao mesmo tempo, a OAB vem acrescendo uma série de serviços aos advogados. Então, apesar da entrada de novos filiados todo ano, é uma gama de serviços que vem se aprimorando e vem aumentando. Como é que vai compatibilizar essa história de reduzir a anuidade e continuar prestando um serviço adequado aos advogados, ou até mesmo ampliar a oferta de serviço da OAB? Essa conta vai fechar? É uma excelente pergunta, Gilvan, mas veja, a gente só pode saber da conta, né, do gasto, se a gente souber da nossa receita. Né? Hoje nós temos várias informações de receita da Ordem. Nós temos gastos também desnecessários. O gasto com propaganda institucional, o gasto com festas da Ordem, são gastos homéricos e que, reduzindo esses gastos, evidentemente, nós vamos encontrar essa conta e vamos ampliar esses serviços que são prestados para os advogados, mas de forma que sejam realmente serviços prestados de forma efetiva para os advogados. Essa é uma das grandes preocupações nossas, por isso o nosso primeiro ato de gestão, se eleito, será uma auditoria nas contabilidades. Uma auditoria até para a gente poder implantar o processo de transparência que nós queremos para todos os advogados. Então nós temos certeza, até pela quantidade de advogados que quadrimestralmente entram na ordem, né, na quantidade, se for ver os juramentos dos advogados, foram 600 advogados agora, que entraram novos advogados. Isso a cada 4 meses entra uma média de 1.800 advogados. Onde é que o senhor enxerga que eventualmente podem ser feitos cortes? Propaganda desnecessária, festas e o quadro de funcionários, que também eu acho exorbitante. Né? Nós temos uma média de 5 milhões, salvo engano, gastos com funcionários na OAB. Então nós precisamos ver realmente em que é que o nosso dinheiro está sendo gasto e também aquilo que está sendo pago. Se está sendo pago, por exemplo, até hoje nós pedimos, no debate, isso surgiu, né? No debate, se eu salvo engano, da Universidade Federal, onde o candidato da situação disse que pagava uma fração de R$150 mil do aluguel de um terreno. Ora, que fração é essa e quanto é que se está sendo pago? Todo custo, tudo aquilo que você pode economizar e reverter em favor do advogado, será feito. Então é fácil de encontrar essa conta. Agora a gente precisa descobrir a nossa receita efetiva e real. O senhor escreveu um artigo muito duro, afirmando que os dois candidatos eram farinha do mesmo saco. E estava reclamando da judicialização. Imaginava que ia chegar a um acirramento tão grande. O que é que explica essa situação nessas eleições? Jamildo, essa é uma eleição extremamente atípica para todos os advogados. Por que atípica? É uma eleição que não está marcada pelo debate. O debate não é daquilo que interessa aos advogados, ou o debate não é daquilo que interessa para a sociedade. Primeiro ponto, a falta de ética, a falta de respeito à legalidade, a falta de respeito ao provimento da OAB que estabelece as normas do procedimento eleitoral. Isso veio sendo violado pelo candidato que veio da oposição agora, que se diz oposição agora, desde dezembro, sem nenhuma providência da Ordem. 2 reclamações, 2 representações nossas, nenhuma providência da Ordem. O Conselho Federal não se manifestou, remeteu essas nossas 2 reclamações para o Conselho Estadual aqui, para a Comissão Eleitoral, e também nós não tivemos nenhum resultado disso. Depois veio o candidato da situação, veja, também fazendo campanha, utilizando-se do recorte digital, fazendo campanha de forma antiética, utilizando-se do dinheiro do advogado para fazer essa campanha. Então, os 2 candidatos, né, um
tentando permanecer ali como cabide eleitoral do PMDB, eu já disse isso. O outro, abraçado com vários políticos, né? Aloysio Lessa, Felipe Carreiras, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, um cônsul fazendo parte da chapa dele. Isso para quem é advogado militante, para aqueles que querem uma ordem voltada para os advogados. E se esquecer, o debate passou a ser esse. O debate da intriga, o debate da ilegalidade. Você acredita que ficou muito personalizada e o abandonou a descrição que é o viés é extremamente da característica da política partidária. Né? Você veja o problema das enquetes, o problema das pesquisas, tudo o viés, até a própria panfletagem, o modelo de panfletagem, é da política partidária. É isso que nós queremos acabar. Nós temos um grupo de advogados livres, independentes, e queremos uma ordem livre e independente. Estamos apostando nisso, vamos despartidarizar, tornar uma OAB efetivamente livre, uma OAB voltada para os interesses do advogado, para que a gente possa discutir os grandes temas sociais. Agora, me corrija se eu estiver equivocado. O senhor chegou a entrar contra o Jefferson Calaça, mas não entrou com representação contra o candidato da situação? Jamildo, nós entramos com 2 representações contra Jefferson Calaça, na época que ele estava fazendo campanha antecipada, né, utilizando-se de um movimento chamado A Ordem para Todos, e nem o Conselho Federal, nem a Ordem tomou nenhuma providência. Você acha que a Ordem ia tomar alguma providência contra o candidato da situação? Aí seria fazer papel de bobo. Nós não vamos fazer papel de bobo. Tanto que não promovemos nenhuma impugnação depois disso, porque nós sabíamos que politicamente não interessava para a Ordem afastar o candidato Jefferson Calaça. Para o candidato da situação é interessante que se mantenham as 2 chapas. Agora, para dar legitimidade ao evento? Não só para dar legitimidade, não, para se favorecer politicamente, porque se subentende-se que a oposição teria o seu coeficiente de votação dividido, né? No mínimo dividido. Então, o candidato da situação se favoreceria com isso, em vez de fazer uma disputa tete a tete com um grupo de oposição legítimo, os advogados, prefere se manter essa outra chapa aí, mesmo contra os interesses, exatamente, não escolheu o adversário, mesmo contra os interesses de toda a classe da OAB, porque sabe que eles estão aí sendo patrocinados por sindicatos e por grupos políticos fortíssimos, né? E com o mesmo viés da política partidária, já reclamamos disso, e aí não haveria por que estar fazendo esse tipo de reclamação. Houve depois a reclamação de Jefferson contra Rony, essa briga, essa disputa. O Conselho Federal mandou retirar do recorte digital, que é um serviço prestado para a intimação dos advogados, mandou retirar do recorte digital toda a propaganda que vinha sendo feita por ele. Então nós temos uma prova fiel e cabal dos 2 candidatos, de que todos os 2 se utilizaram de procedimentos antiéticos, procedimentos ilegais, né, para estar aí no pleito de representatividade de uma instituição das mais sérias do país. O que nós queremos devolver ao advogado, devolver à advocacia, devolver até à própria sociedade, é uma ordem dos advogados séria, uma ordem dos advogados independente, e para isso a gente precisa se livrar da intromissão da política partidária. Sem isso, nós não vamos chegar lá, nós não vamos ter aquela ordem dos advogados do Brasil, que o cidadão chegava lá na porta dela e era atendido, e a ordem vestia a camisa da sociedade. Esse é o nosso também propósito, além, evidentemente, de combater de forma eficaz as prerrogativas dos advogados, porque todos os advogados sabem que estão aí no dia a dia sendo desrespeitados, sem nenhuma atuação da OAB, porque a OAB fica esperando, aguardando que o advogado, como se ela não representasse o advogado, para tomar uma atitude contra um juiz, para tomar uma atitude contra um desembargador, o advogado tem que representar e subscrever, porque se ele não fizer isso, a ordem não vai atuar em favor dele. Ora, ele quer ser representado pela instituição. Um dos motes que tem sido bastante falados recentemente é a questão dos grandes escritórios. A imagem que eu tenho do advogado é alguém autônomo, que não necessariamente precisa trabalhar nesses grandes escritórios. Tipo assim, eu estou sendo explorado, mas a pessoa vai trabalhar se quiser. Se o senhor me corrija, existe essa tentativa de dividir a classe entre um bando de explorados e aqueles exploradores, ou não é tão assim mal trabalhar num grande escritório? O jovem advogado, para ele entrar no mercado de trabalho, ele geralmente tem que começar em um escritório de advocacia.
um escritório de advocacia hoje, para se começar, mesmo eu sou professor, posso falar, vários alunos recém-formados que se juntam 3, 4 e vai abrir um escritório de advocacia. O custo de um escritório de advocacia hoje está ali por baixo em torno de 2, 3 mil reais. O mercado de trabalho está difícil, são muitos advogados, então eles vão trabalhar nos grandes escritórios. E os grandes escritórios se aproveitam disso, porque eles não têm um piso salarial respeitado, então nós não temos um piso salarial, então há uma precarização. Esse piso pode ser imposto pela Bom, OAB? nós vamos lutar pela OAB para estabelecer um piso salarial em que os escritórios de advocacia, os grandes escritórios, eles respeitem isso. Mas são os grandes escritórios de advocacia que patrocinam as campanhas. E aí é onde vem a dificuldade. Os grandes escritórios de advocacia patrocinam a campanha dos presidentes das OAB, e aí depois os presidentes da OAB não vão fiscalizar esses grandes escritórios. Nós temos que acabar com isso também para dar valorização ao jovem advogado, ao advogado que está entrando no mercado de trabalho. Nós não temos, Ramiro, eu quero dizer a todos os advogados, patrocínio de nenhum escritório. Toda a nossa chapa, toda a nossa campanha é feita em cima das doações dos componentes da chapa. O senhor falou aí sobre a questão da atuação da ordem quando, sem precisar do advogado pedir, ou seja, ela se anteciparia às demandas. Nós tivemos recentemente problemas, e isso é verificado na Justiça, principalmente na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho, na questão da celeridade processual e nos atendimentos aos advogados, e cumulou com aquela interdição no prédio da Sudene. O senhor, nesse episódio, o senhor teve a oportunidade de participar de algum ato, de se pronunciar ou até mesmo de agir dentro do seu papel enquanto advogado militante em defesa dessa ou daquela situação, mais especificamente na questão da interdição do prédio da Sudene? Gilvan, excelente pergunta, porque já me perguntaram isso em outras ocasiões e eu falei que não sou demagogo. Eu sou advogado criminalista. Eu não atuo lá no Fórum Trabalhista. Mas o senhor sabe, então, até no relato do que estão passando eu não iria, né, apenas porque houve aquele problema, aí agora aparecer como candidato de forma demagógica e colocar ao lado dos advogados trabalhistas. Isso era um problema para ter sido previsto e evitado. Depois que aconteceu num período de campanha, apareço eu lá pousando como preocupado o Salvador, tentando resolver aquele conflito. E eu falei, pelo amor de Deus, isso seria demagogia da minha parte. Eu não sou demagogo. Então, veja, doutor Jefferson Calaça foi lá, era presidente da ATP, mas permitiu que aquilo acontecesse. Chegar àquela situação. A advocacia trabalhista, para mim, é a advocacia mais desrespeitada em termos de prerrogativas. Vou dar um exemplo. Eu estava ontem na comarca de Pesqueira. Fui no Fórum Trabalhista e quando cheguei lá, olhei a pauta da audiência. Veja, o juiz marca uma audiência de instrução. 9 horas, 9h20, 9h40, tem audiência marcada de 10 em 10 minutos. Se o advogado está na primeira audiência, tudo bem. Tem advogado passar o dia todinho lá, à disposição do juiz e do judiciário. Isso é falta de respeito absoluto. Vai representar contra o juiz, a ordem tinha que chegar lá, chamar o juiz para um diálogo, conversar com o juiz e dizer que você tem que acabar com esse tipo de procedimento que deixa o advogado a manhã inteira e passa às vezes da hora do almoço esperando por uma audiência que ele sabe que é impossível realizar uma audiência de 10 em 10 minutos ou de 20 em 20 minutos, a audiência de instrução para ouvir testemunhas. Eu acho a advocacia trabalhista, em termos de desrespeito dos juízes com os advogados, a mais desvalorizada, a mais violentada, vou usar essa palavra, porque de fato é. Só uma curiosidade, deixa eu lhe perguntar sobre a PEC da Bengala. A Rosa Weber derrubou ontem qualquer possibilidade de recurso, dizendo que a Dilma estava certa, que não podia ter uma expansão para o judiciário de 70 para 75 anos. Os magistrados devem ficar com raiva, né? Qual a sua opinião a respeito desse instrumento? Olha, se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, qualquer que seja ela, boa ou ruim, deve ser aplicada para todos e não para determinada classe. Não é? Então, se serve para o ministro se aposentar com 75 anos, vai servir não é só para o ministro e o desembargador, não. Tem que servir para todos os magistrados e para todas as profissões.
existir alguma profissão que veio se aposentar com 75 anos, que vai se aposentar com 75 anos. Isso é um respeito a uma disciplina constitucional. Todos são iguais perante a lei, porque senão nós não temos respeito à Constituição. Deixa eu só lhe fazer uma última pergunta, já que o nosso tempo está terminando. O que é que o advogado pode esperar de uma gestão Emerson Leônidas, caso o senhor venha a ser eleito? O que é que o senhor vê na atual gestão que é de bom e que pode continuar, e o que é que o senhor mudaria a partir da sua posse, caso eleito em janeiro? Só para jogar mais uma lenha aí nessa fogueira, vou lembrar uma frase que talvez o senhor não tenha ouvido, do bastidor, dita pelo presidente atual da Ordem, dizendo assim: estamos lascados, um candidato não quer cobrar e o outro não quer punir. Não é bem assim. Exato. Vamos lá. Nós, os 3 candidatos, têm propostas. Nós temos propostas e vamos honrá-las. Eu acho que eles têm mais promessas do que propostas. E promessa é diferente de proposta, né? E agora estão continuando a fazer propostas assim de todo tipo. Já saiu cartão de crédito, já está saindo outra proposta aí de fazer uma cooperativa para o advogado. Há um desespero em fazer promessas para os advogados. Isso é o quê? Um viés da política partidária. Promete que o eleitor se ilude, ele vai lá, acredita e vota. Bom, eleitos, parecido, né? Eleito, o que é que nós vamos fazer? Não tem essa coisa de pegar as nossas propostas. Nós vamos pegar as 3 propostas dos 3 candidatos, tá certo? Vamos reunir os grupos de advogados, estudar todas elas. Aquelas que forem benéficas aos advogados serão mantidas. Aquelas que puderem ser incorporadas serão incorporadas. E serão os 2 convidados, sem político partidário no meio, para participar da construção de uma nova ordem, que é o nosso objetivo. Então, por isso a nossa convocação, para que todos os advogados votem 20, porque na hora que terminar a eleição, eles 2 também serão convidados a participar dessa integração. E as 3 propostas serão reunidas e estudadas para que sejam, então, levadas para a melhoria da advocacia pernambucana. Beleza. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Até a próxima. Obrigado a você.